Ou seja, quando você tem uma dificuldade de falar, você também tem uma dificuldade de interagir, né? Então, essa ausência de fala, ou uma fala robotizada, ou uma fala diferente que a gente nota, né, em algumas crianças, a gente fala, nossa, mas ele fala como um robô. Ele tem ecolalia, ele fica repetindo o que a gente fala, né? Então, assim, são características que estão dentro dessa dificuldade de comunicação e interação social, que é bem mais abrangente, tá? E pode passar, Nath? E aí a gente tem os padrões comportamentais restritos e repetitivos, né, que são interesses obsessivos por tópicos específicos, rituais, rotinas, alguns movimentos repetitivos, né, que são algumas crianças que às vezes ficam se balançando, né, às vezes tem alguns movimentos de flip para se regular. Isso tudo está fazendo parte de um conjunto só. Antes era tudo divididinho, agora não. Agora tem o padrão da fala e a gente tem os padrões comportamentais e restritos, né? E a gente para analisar, a gente transforma isso numa linguagem mais simples quando a gente vai fazer a avaliação para vocês, né? Aqui também entra a questão sensorial, né? Que é aquilo por estímulos, aquilo por som muito alto, que o autista às vezes se incomoda, ou uma iluminação muito forte, né? Então, assim, tudo isso está englobado aqui, né? Ou seja, são as mudanças, tá? Que a gente... Será? E é por isso que as características marcantes são atraso no desenvolvimento na fala, tá? Que abarca a interação social e padrões restritos ou repetitivos de comportamento, que também vai ter a questão sensorial, com ouvido, com som, né? E com cheiro, né? Alimento, né? A gente vê muitas crianças, muitos pais que não conseguem alimentar os seus filhos da maneira adequada porque eles não aceitam. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre isso, vocês vão entender um pouquinho, talvez é o que a gente quer, né? Vocês vão entender um pouquinho isso na pele. Vocês querem falar sobre os níveis? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes fala, mas ele é nível suporte 1, então não tem problema, né? A gente, quanto pai, quanto mãe, né, eu lembro quando eu recebi o possível diagnóstico do Gui, o médico falou do Asperger, né, na época, que a gente não usava as nomenclaturas nível 1, 2 e 3, e eu lembro que eu respirei e falei, que bom, né, porque ali eu já pensei, é cognitivo preservado, ele vai ter uma vida funcional, normal, né, aquela preocupação de pai e mãe. Só que é tudo mentira, né? A gente que vive no dia a dia, a gente vê que não importa. Claro que o nível 1 ele vai necessitar menos suporte que o nível 3, que o nível 2. Porém, as dificuldades são as mesmas, as necessidades de terapia são as mesmas. O Gui foi diagnosticado, né, já há algum tempo com nível 1. E o ano passado, que a psiquiatra pediu um relatório atualizado, porque acho que a Convênio pediu, a Unimed pediu na época, e eu levei um susto quando eu peguei o relatório e a psiquiatra tinha colocado nível 2. Então eu, quanto mãe, assim, eu parei, ela tá louca, né? Por que ela colocou nível 2? E aí a Patrícia, profissional, começou a pensar, não, vamos lá, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar e olhar, né, o Gui. Porque para mim eu sempre falei, não, o Gui é um, né? Porque na verdade chegou um tempo que eu parei de olhar essa questão. Não, ele é autista e ele é normal, tanto quanto nós. E aí eu fui parar para pensar, para analisar, né, o que levou ela a colocar ali o nível 2, e realmente, né, o Gui está nível suporte 2. E é uma coisa assim que talvez eu também nem vi, tanto por causa de mãe, porque isso não importa. O que importa é eu ver as habilidades que ele ainda não tem, mas que ele precisa, e eu trabalhar essas habilidades. Então, sempre quando nós recebemos nossos pais na clínica, eu sempre coloco, não importa se ele é autista ou não é, se ele será, se ele não será. O que me importa são as habilidades que a gente tem que inserir neles, e a gente vai olhar para isso. Para isso, nós aplicamos os protocolos para ver quais habilidades que essa idade deveria já ter, para nós começarmos a trabalhar. E o Gui, quem sempre está na clínica, que estão aqui, alguns que sempre ouvem na clínica, né? Eu ouvi muito já, mas o Gui é autista, imagino que nem parece autista.
Mas quarta-feira, acho que foi quarta, ele teve uma crise na unidade 2, não sei se alguém que está aqui que viu, acho que a Ana viu, né, a Ana ele em crise. E aí a gente vê, não, realmente, aí ele é autista, né, então quando você vê ele bem, ele é tão bem quanto nós. E por que nível 2? O Gui está com mais 3 comorbidades, então ele não é apenas autista. Tipo, ele não consegue, mas buscar ver exatamente o que a Paty falou, as suas potencialidades, né? Ele não é bom em escrita, um exemplo, tá? Ele não é bom em escrita, mas ele é excelente em música, ele é excelente, né? Ele é super bom, assim, a parte auditiva dele, ele reconhece todas as coisas, ele consegue se comunicar de outras maneiras, porque a nossa preocupação e a preocupação das mães também, o que chega muito para nós, né, que é da área da educação, é a dificuldade que ele tem de pegar no lápis, de escrever, ou ele não consegue tirar boas notas na escola, né? Uma coisa importante, muito mesmo, e assim, eu quero falar da educação infantil, da parte importantíssima na aprendizagem das crianças, que vocês são peças principais na vida das nossas crianças. Porque é na educação infantil que a gente desenvolve a psicomotricidade, né? Então, assim, o levar para o parque, as crianças se relacionar, brincar. Quando vocês verem uma criança que ela não sabe brincar funcionalmente, como a Lu disse, pega na mão dessa criança, enquanto as outras estão brincando, e faz o mesmo movimento e fala, estamos brincando, pega, né? E vai lá, pegou! Dá exemplo, porque muitas vezes a gente fica assim, oralmente falando, e a criança de suporte nível 2, nível 3, ela pode ser verbal não funcional, né? Ela se comunicar de outras maneiras, e ela precisar desse suporte físico. Então, nós ensinarmos como suporte físico é super importante, né? Criança não conseguir pegar na tesoura, criança não conseguir fazer as coisas, provavelmente ela é um pouco mais comprometida na parte motora. Então, o que acontece? Nessa questão dos níveis de suporte, né, é muito relevante nós mostrarmos fisicamente o suporte físico para que elas possam aprender e desenvolver, né, de maneira eficaz, que a gente possa depois falar assim, nossa, viu, eu ensinei, ele aprendeu. Então, tudo é ensinado, tá? Todo comportamento que nós desenvolvemos no nosso cotidiano foi também ensinado para nós. É que, claro, nós não tínhamos nenhuma neurodiversidade, assim, não tinha nenhum problema, né, cognitivo, enfim, e a gente conseguiu. Então, eu estou tentando achar a palavra, mas eu não estou achando, mas daqui a pouco eu vou achar. Até um exemplo que a Natália falou agora, aconteceu agora às 18 horas na clínica. A Fono trouxe uma criança, o Fer, nosso Fer, para mim, né? Só que foi outra terapeuta que ficou atendendo ele para mim, para eu ouvir. Então eu fiquei com ele até 6h20. E ele foi para trás da minha mesa e eu estava levando a minha outra criança. Aí minha outra criança falou, tinha o pirulito. Aí eu falei, aí eu estava atrás da minha mesa e essa minha outra criança que eu ia atender às 18, nós íamos atender, ele estava atrás da minha mesa. E a latinha de pirulito estava do lado dele. Aí eu falei, Fer, pega para ti a lata de pirulito. Ele ficou olhando para mim. A lata, só que eu não alcançava para mostrar para ele que era a lata. Eu olhei na mesa, eu peguei uma régua e bati a régua na lata. Pega para ti a lata. E ele ficou olhando para mim. E aí uma das terapeutas foi para a mesa para ir pegar. Eu, não, espera. Aí eu, a lata, me dá a lata. Ele foi, pegou a lata e me entregou. E aí a gente começou a pular igual doida, né? E dá parabéns. Aí ele pegou e começou a pular também, feliz que ele entendeu que a gente estava feliz, que ele conseguiu me dar. Eu falei, não, vamos dar uma chance. Se ele não conseguisse, a terapeuta ia lá, ia dar essa ajuda física. Aqui está, tia Paty, a lata. E é muito importante. Depois eu vou mostrar um slide para vocês compreenderem um pouco mais sobre os movimentos do corpo. E assim, essa necessidade que as crianças têm de fazer toda essa